E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Amém. Vamos ler novamente. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor. Exaltamos, Senhor Deus, aqui porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus presente. Glorificamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está aqui, Senhor Deus, com o encontro preparado com cada pessoa que está aqui nesse culto. Senhor Deus, que o Senhor prepara os nossos corações para receber a sua palavra, Senhor Deus. Como boa semente que é, como uma semente eterna, como uma semente de vida eterna, como semente da boa palavra, semente da palavra viva, Senhor Deus, ela possa encontrar uma terra produtiva e boa, uma terra, Senhor Deus, sem embaraços, uma terra, Senhor Deus, sem impedimento. Pela qual, Senhor Deus, ela possa, Senhor Deus, brotar, frutificar, Senhor Deus, ela possa crescer segundo o teu propósito e a tua vontade. Nossa vida está aqui, Senhor Deus, então que o Senhor possa esconder agora nossa mente, nosso coração agora, Deus, seja esvaziado, Senhor Deus, de tudo que nos impede de estarmos diante do Senhor. E que a sua graça, Senhor Deus, possa repousar sobre cada pessoa nessa igreja. Que a tua graça, Senhor Deus, possa estar sobre cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança. Que o teu amor, Senhor Deus, que a tua misericórdia possa alcançar cada um de nós. Começa o Espírito de Deus aqui, Senhor Deus, pelo altar. E vai, Senhor Deus, alcançando cada pessoa aqui neste salão. Vai em conta, Senhor Deus, de cada pessoa, ó Pai, de cada coração contrito está aqui. Cada pessoa, Senhor Deus, que vem neste local para ouvir a sua voz. Cada pessoa que está aqui, ó Deus, para cultuar o Senhor. Cada pessoa que vem aqui, Senhor Deus, para ouvir, ó Deus, a palavra que saiu do seu trono. Então, nessa noite, Senhor Deus, não seja a minha voz aqui nessa igreja, mas que a voz do Senhor, ela possa encontrar. Ela encontra, Senhor Deus, de cada pessoa. A pessoa tem um propósito específico. Pessoas, Senhor Deus, que o Senhor ama. Pessoas que não estão aqui, Senhor Deus, por coincidência, não estão aqui em vão. Não estão aqui por sorte, mas estão aqui porque o Senhor tem um propósito na vida delas. Estão aqui, Senhor Deus, porque o Senhor quer mudar, ó Deus, a casa. O Senhor quer mudar a família. Então comece, Senhor Deus, agora, Senhor Deus, essa grande obra. Continue esse grande projeto, Senhor Deus, na vida dessa pessoa, ó Pai, e que ela possa testemunhar a graça e o favor do Senhor durante todo o tempo da sua vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela sua palavra, te glorificamos essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, depois de domingo eu fiquei pensando, Senhor, o que ministrar hoje? Diante de tantas mensagens e depois de orar a Deus, Deus me trouxe essa mensagem de novo aqui de João, capítulo 14, verso 16. Uma mensagem que fala sobre o Consolador, sobre o Espírito Santo. Na verdade, talvez seja hoje a maior carência da igreja. Não porque o Espírito Santo ele não está ativo ou vivo, mas talvez porque a igreja tem se esquecido dele. Talvez porque a igreja não tem buscado, não tem falado dele. Talvez porque a igreja não tem tido interesse de honrá-lo como Deus. E nessa carência e nessa necessidade que temos de ter esse encontro verdadeiro com Ele, nós ficamos realmente frios, ficamos às vezes inertes aos acontecimentos espirituais que acontecem ao nosso redor. As coisas vão acontecendo e nada muda dentro de nós, porque falta o mover do Espírito dentro de nós. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, ele não está apenas no Novo Testamento, ele não está registrado, ou falado, ou revelado apenas aqui em João. Em toda a Bíblia você vai achar relato, registro desse Espírito que é o Espírito de Deus. Esse Espírito que nós estamos aqui na igreja para buscar e para adorar Ele em nome de Jesus. Se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que desde Gênesis Ele está atuando nos corações dos homens. Ele está atuando em toda a criação. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, que o importa que os adoradores adorem em Espírito e em verdade. Lá na eternidade passada já existiu o Senhor. E o Senhor é Espírito, o Espírito Santo ali estava com o Senhor e é o Senhor. O Espírito Santo ele não foi uma criação da igreja, não foi uma invenção do clero, ele não foi uma invenção religiosa, ele sempre existiu em Deus como Deus em uma eternidade passada. Ele sempre esteve com o Pai sendo o Pai.
Ele sempre esteve ali em todo momento, de toda a eternidade passada, presente e futura. Ele não é uma força, uma emanação, ele não é uma emoção, ele não é um choro, um riso, ele não é um bater de pé, ele não é um bater de palmas, ele não é um falar de línguas, ele não é isso. Ele é Deus que sempre existiu antes de tudo antes de tudo vir à existência. Ele sempre existiu em Deus e com Deus. Quando nós falamos do Espírito Santo, é falar de Deus, pois Ele é o Senhor, Ele é Deus. Quando nós falamos dele, e a Bíblia diz que Deus procura adoradores que vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, Deus procura pessoas que conseguem adorar a Deus pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer fluir em você uma verdadeira adoração pela qual Deus pode receber. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer fluir em você uma adoração genuína, capaz de alcançar os céus, capaz de alcançar o trono do Altíssimo. É necessário que para adorarmos ao Senhor, a ação do Espírito Santo esteja em nossa vida. É necessário que para adorarmos ao Senhor, o Espírito Santo esteja ativo nos nossos corações. Não tem adoração sem Ele, não tem igreja sem Ele, não tem oração sem Ele, não tem cura sem Ele, não tem manifestar de Cristo sem Ele. O próprio Jesus, Ele manifesta aqui, nesse texto de João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. A palavra Consolador no grego é advogado, alguém que vai intervir por vós, alguém que vai estar ao vosso lado, alguém que vai fazer companhia, alguém que vai assumir a sua causa, alguém que vai andar junto com você, alguém que vai conhecer a sua intimidade. É esse o papel do Espírito Santo. Mas nós falamos dele de uma maneira tão distante, como se ele não existisse em nossa vida. Às vezes falamos dele de uma maneira tão longínqua, como se não pudéssemos alcançá-lo. Mas ele sempre esteve presente na vida da igreja. Ele sempre está presente na vida dos crentes. É Ele que faz o mover, Ele que gera o arrependimento em nós. Ele estava ali, diz a Bíblia, na criação do Senhor, Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação Ele estava ali presente. Não foi uma criação sem Ele. A beleza que você conhece hoje no mundo, a beleza da natureza, teve sim a ação do Espírito Santo em tudo que existe. A complexidade do homem, a beleza do homem, o Espírito Santo está nessa ação. Quando nós falamos dele na criação, a Bíblia diz no Salmo 33 que os anjos são o sopro de Deus. Os anjos são seres que não têm matéria física, são seres espirituais. E a Bíblia diz no Salmo 33 que Deus foi um sopro, e Deus criou todos os seres angelicais. Os seres angelicais são partículas de Deus. E assim Deus fez com o homem. Quando Deus vai criar o homem, então Deus sopra dentro do homem o Espírito, o homem passa a ser alma vivente. Você é alma vivente porque tem partículas de Deus dentro de você. Você é alma vivente porque tem partículas desse Espírito dentro de nós, que nos dá a condição de estarmos de pé. Ele estava presente em toda a criação. Quando você pega a Bíblia e vai olhar o Antigo Testamento, você vê toda a ação dele ali. Manifesta em cada livro da Bíblia, manifesta em cada ação com o povo escolhido. Êxodo 40:36 fala assim: quando pois a nuvem se levantava do tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Ele fazia se mover essa direção. Quando ele se movimentava, quando a nuvem, a Shekinah, ela se movimentava do acampamento de Israel, o povo então se movimentava também. Esse movimento, essa direção, esse caminho, era a direção de Deus àquele povo. E é essa direção que temos que buscar todo dia da nossa vida, o nosso mover, o nosso caminhar. Ele tem que ser com a direção do Espírito Santo. Se ele parar, nós pararemos também. Se ele mandar irmos para a direita, nós iremos para a direita. Se ele mandar irmos para a esquerda, nós vamos caminhar para a esquerda. Mas se ele mandar nós irmos adiante, nós vamos para adiante. Se ele pedir o caminho, mandarmos dar a meia volta, assim faremos. Porque ele que tem direção, ele que tem o controle, ele que sabe o melhor caminho, ele que sabe o propósito, ele que sabe a rota que devemos passar e traçar para seguirmos o propósito de Deus. Amém, queridos? Amém. Ele estava ali com aquele povo. Em todo tempo você vê o manifestar dele ali. A nuvem de glória se movia, então, e o povo então se movia. A gente vê que o Espírito Santo ele traz movimento à nossa vida. Quem tem o Espírito Santo não fica parado, irmãos. Ele sente desejo
movimenta, ele faz alguma coisa, ele não consegue ficar congelado. Ele traz para a gente esse mover de vida, porque movimento é vida. Movimento é vida no Senhor. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, vou olhar o Antigo Testamento, ele estava presente ali em todas as coisas. Ele estava presente na unção dos heróis do Antigo Testamento. Ele estava na força de Sansão. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor possuía Sansão, ele ficava forte. Era o Espírito Santo que dava força para ele, e era o Espírito Santo que dá força a gente para vencer os inimigos. É o Espírito Santo que faz você, em meio às lágrimas, levantar do pó e dizer: não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Ele é que faz você, em um dia de caos, quando tudo parece estar ruim, você erguer sobre os seus pés e dizer: vai dar certo, eu vou romper, eu vou conseguir. É Ele que gera a força em nós. É Ele que dá a gente a coragem de Gideão, que com apenas poucos homens consegue vencer um grande exército. Ele que dá a gente a sabedoria que deu Salomão. Ele que dá a gente a intimidade de Davi, capaz de tocar a harpa em volta do santuário do Senhor, se aproximar ali da tenda do Senhor. É Ele que gera tudo isso em nossas vidas. Ele está presente sim na vida do homem, na salvação. A salvação não é possível sem Ele. E é por isso que Jesus ele fala aqui: eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar para vocês um outro Consolador. Sem esse Consolador, sem o Espírito Santo, é impossível a salvação chegar na minha vida. É possível a salvação chegar até você. É possível a igreja ser igreja. É possível o culto ser um culto ao Senhor sem Ele. Ele que move os corações no seio da igreja. Ele que faz com que os cânticos mexam com as pessoas. Ele que faz com que os joelhos se dobrem. Ele que faz com que os corações se entreguem. Ele que faz com que as mãos se endireitam. Ele que faz com que a mente se arrependa. Ele que traz esse mover da salvação, aplicando a salvação na vida do homem. A salvação planejada pelo Pai, executada pelo Filho, mas aplicada pelo Espírito Santo. A salvação não é aplicada pelo Pai. A salvação não é aplicada pelo Filho, é aplicada pelo Espírito. É o Espírito que aplica a salvação em mim. É o Espírito Santo que aplica a salvação em cada um de nós. Gera em cada um de nós um arrependimento genuíno. É por isso que a Bíblia fala para que nós pudéssemos produzir frutos dignos de arrependimento. Quem é o único capaz de convencer você do pecado? Quem é o único capaz de convencer que você está errado? Que você está num caminho tortuoso? Que você anda um caminho que não é correto? Somente o Espírito Santo é capaz de convencer você disso. Talvez você já ouviu muito conselho do seu pai, da sua mãe, conselho do seu pastor, conselho do seu marido, da sua esposa, mas você nunca ouviu, porque o único capaz de convencer o homem é o Espírito Santo. Ele que entra no profundo do coração, Ele que entra na junção da alma e espírito, juntas e medulas. Ele que vai aonde é indivisível. Ele que sonda aonde ninguém consegue penetrar. E consegue esquadrinhar a alma do homem e conduzir o homem ao arrependimento, gerando ao homem uma verdadeira transformação. Veja que a Bíblia diz para nós em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quem é capaz de mudar a sua mente? Quem é capaz de fazer a pessoa viciada ser liberta, a pessoa que outrora caminhava em pecado, agora caminhar em santidade? Quem é capaz de fazer com que a pessoa mude o caminho, o percurso? Somente o Espírito Santo é capaz de mudar a nossa mentalidade. Somente Ele é capaz de mudar o coração do seu marido. Somente Ele é capaz de mudar o coração da sua esposa. Somente Ele é capaz de mudar os nossos corações. Ele que faz essa transformação. Ele que conduz o arrependimento. E esse arrependimento gera em nós uma genuína transformação por causa de um novo nascimento. Você lembra de Nicodemos, sacerdote, um cara sábio, teólogo, um cara que era um líder ali dentro do templo na época de Cristo? Um homem muito culto, um homem que tinha uma letra tremenda, um homem que sabia ler os pergaminhos, um homem que conhecia a Torá, sabia as leis de cor, sabia as 613 leis da Torá de cor. Mas no dia que ele conta com Jesus, Jesus falou com ele que era necessário nascer de novo. É necessário nascer do alto, nascer do Espírito Santo. É necessário ter a mente transformada, renovada. Então a Bíblia diz assim para nós em João 3,5: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não é apenas o batismo, não é o batismo que torna você
que faz com que sejamos homens e mulheres do reino de Deus, que faz com que sejamos servos do Altíssimo, que faz com que sejamos da mesma família espiritual pertencente ao Senhor. Está entendendo, irmãos? É esse Espírito Santo, é esse Senhor, é esse Deus que gera em nós esse novo nascimento. E se você não tiver esse novo nascimento, como você vai habitar no céu? Se você não buscar esse que gera esse novo nascimento, como você vai alcançar a eternidade? Se ignorarmos a ação do Espírito Santo na igreja ou em nossa vida, como que vamos nascer de novo? Ninguém nasce de novo com um banho e um batistério. Ninguém nasce de novo por coisas vãs. A gente nasce com a ação do Espírito Santo dentro de nós, movendo em nossas vidas, transformando a nossa mente, renovando a nossa mente, levando cada um de nós a um grande arrependimento. E é necessário então que a igreja então passe então a buscar a esse Senhor, que a igreja passe então a não ignorar a sua presença, que a igreja tenha respeito a Ele, que a igreja entenda, que nós entendamos que quando nós estamos aqui é porque Ele está presente. Quando nós temos que entender, meu amado, que tudo que nós fizemos aqui na igreja é porque é pela direção dEle, pelo mover dEle, pela autoridade dEle, porque Ele está aqui. Sem Ele não tem culto, sem Ele não tem pregação, sem Ele não tem mensagem, sem Ele não tem nenhum mover, sem Ele não tem transformações de pessoas, porque Ele que faz esse mover. Ele regenera até sermos uma nova criatura, até sermos novos homens e novas mulheres. Tito 3,5 fala assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele faz esse gerar, ele faz esse regenerar em nós para sermos novos. Será que aceitamos ao Senhor e vamos viver a velha vida, as mesmas práticas? Vamos ter os mesmos hábitos, velho costume? É falta da ação do Espírito Santo em nós. O nosso linguajar tem que ser diferente, a nossa postura é diferente, nosso mover é diferente, nossa veste é diferente, nossa conduta é diferente, porque há um regenerar de Deus em mim. E quando há esse regenerar na minha vida, eu me torno um novo homem, você se torna uma nova pessoa. Mas a gente não pode ignorar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Sem Ele não tem novo nascimento, sem ele não tem como ser novas criaturas. A gente gosta tanto do versículo que está em 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gostamos tanto de falar isso, de orar para isso, de cantar isso, dizemos que somos templo de Deus, mas Deus, Ele não habita em um templo contaminado. É necessário que nós busquemos uma vida de santidade. É necessário que nós comecemos a andar com uma novidade de vida, pastor. Mas muitas coisas me atrapalham. Então larga os embaraços da vida, larga as coisas que impedem você de alcançar o alvo, larga as coisas que impedem você de alcançar a meta, o objetivo que é Cristo, para sermos templo do Espírito Santo, para que Ele possa habitar em nós. Sabemos que o céu do céu não contém Ele. Foi isso que Salomão falou quando foi fazer oração para inaugurar o templo. O templo que Salomão fez, ele falou: Senhor, eu sei que o céu dos céus não pode conter, mas eu fiz essa casa, é que só posso habitar aqui, meus homens. Irmãos, se os céus dos céus não conseguem conter a glória de Deus, mas Deus escolheu habitar em nós, vasos de barro, pessoas, homens e mulheres. E como que isso é possível? Deus só habita em nós pelo Espírito Santo. Deus só habita em nós pelo Espírito Santo. Ele vem fazer morada, habitação em nós. E se Ele está em mim, se Ele vive em mim, se eu sou tempo, moradia, habitação dEle, a minha vida tem que ser diferente. O meu comportamento tem que ser diferente do mundo, irmãos. Eu não posso caminhar
habita em nós. É necessário, então, amados, que nós busquemos esse Senhor. É necessário que não nos esquecemos disso, porque Ele cuida de cada um de nós como Pai. É isso que a Bíblia fala em Romanos. Romanos capítulo 8, verso 15, fala assim, ó: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito, com a letra maiúscula, de adoção de filhos. O Espírito Santo, ele adota, acolhe cada um de nós, porque estávamos desamparados, perdidos, como alguém sem família, como alguém sem casa, sem teto, largado, em meio ao pecado, em meio à ruína. Mas Ele nos acolheu em seus braços, Ele nos adotou como filhos, Ele nos redimiu para Ele, Ele tomou conta de nós, Ele protege como Pai, Ele segura como Pai, Ele dá o direito como Pai. Essa adoção de filho, meu amado, não é só para você chegar na igreja e chamar ele de paizinho e papai, não. É para você entender que Ele cuida de você, que Ele corrige você como Pai, e que Ele dá a você direitos familiares do reino e deveres do reino também. Porque uma criança adotada, ela passa a ter direitos e deveres da casa. Ela tem direitos que faz bem ao ego dela, que faz bem à vida dela, mas ela tem deveres também. Deveres na casa, deveres sociais, deveres em todos os locais. É muito lindo falar que o Espírito Santo, ele nos adota, mas nos esquecemos da nossa responsabilidade como filhos, da nossa responsabilidade como irmãos. Por que você acha que nós chamamos uns aos outros de irmãos? Porque fomos adotados pelo mesmo Pai, que o mesmo Espírito moveu em me acolher, em me salvar você. Que o mesmo Espírito, ele moveu em restaurar minha vida e a sua. É por isso que eu sou seu irmão, por isso que você é meu irmão. O crente, ele é adotado pelo Espírito Santo, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba Pai. Somos adotados sim, para termos direitos, somos adotados sim para sermos herdeiros com Ele, porque no verso 17, Romanos capítulo 8, fala assim: se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com Ele, se com Ele padecemos, também com Ele sejamos glorificados. O Espírito Santo, ele nos adota para sermos herdeiros da graça. É a graça que manifesta a minha vida. Não são bens materiais. Deus nos chama não para juntar ouro, prata, não. A herança aqui proposta aqui em Romanos é a herança do reino, é a herança da graça, é a herança do perdão, é a herança da misericórdia, é a herança do amor, é a herança da paz, é a herança da alegria. É tudo que tem no mover do Espírito Santo, é gerado em nós também. Está entendendo, igreja? Somos herdeiros. A paz que está em Espírito Santo minha, a paz, a alegria que está nele pertence a nós. O amor que é gerado nele também é gerado em mim. A salvação que é gerada por ele está na minha vida, porque nós somos herdeiros com Cristo. Você tem que entender isso, que esse amor lindo e perfeito que está no Espírito Santo pertence a nós como igreja, que a alegria e a paz que é gerada por ele e nele também pertence a nós, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos herdeiros disso, amados. Mas nós buscamos herança de coisas pequenas, buscamos herança de conquistas supérfluas e materiais, buscamos herança de coisas que a traça do ferrugem consome, e a maior herança, que é da graça, ela fica esquecida, porque nós esquecemos do autor da graça, porque nós esquecemos do autor da adoção, esquecemos do autor daquele que vem para ajudar a igreja. A Bíblia diz que ele nos ajuda. Romanos 8, 26, eu acredito que Romanos capítulo 8 é o capítulo do Espírito Santo, porque aqui fala nele em todos os versículos. Romanos 8, 26 fala que o crente, ele é ajudado pelo Espírito Santo. Da mesma maneira também, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Ele ajuda cada um de nós, irmãos, em nossas orações. Quando uma força para você orar, uma força para você caminhar, quando uma força para você vir à igreja, quando uma força para você perdoar alguém, quando uma força para você amar alguém, quando uma força para você se arrepender, Ele te ajuda. Ele que é a mão que estende para você. Talvez você ache que é a mão de um amigo, de um colega, de parente, mas não é. É a mão de Deus. É a mão de Deus que nos sustenta, nos tira do pó e nos coloca de pé. Eu creio que ele é ajudado pelo Espírito Santo nas suas orações, sim, ajudado no seu testemunho.
Bíblia diz para nós, em Atos 1:8: mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Só podemos ser testemunhas do Evangelho, só podemos ser testemunhas do reino de Deus se o Espírito Santo estiver em nós. Como que eu vou testemunhar a graça, sendo que o autor da graça não está em mim? Sereis minhas testemunhas, seremos testemunhas de Cristo se o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Talvez você não consegue testemunhar Jesus porque talvez falta intimidade com o Espírito Santo. Talvez você na sua vida se esconde de testemunhar o Espírito Santo, e muitas vezes em testemunhar Jesus porque falta o Espírito Santo. Não porque Ele quer, porque você se nega a fazer isso. Sereis minhas testemunhas por causa do Espírito Santo, porque Ele vai estar sobre vós. Então vocês vão testemunhar a graça, a salvação, o amor e a misericórdia. Mas a gente testemunha o que? Nós fazemos o que? Ele ajuda a cada um de nós em nossas lutas. Foi assim que Ele fez com Jesus. Lembra de Cristo? Mateus capítulo 4, verso 1 fala assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nas nossas lutas, quem tem essa intimidade com Ele não passa a luta sozinho. Ele até levou Jesus para o deserto, amados, mas o texto não diz que Ele abandonou Jesus em meio ao deserto. O texto não fala que Jesus esteve sozinho em meio ao deserto. Estava Ele e o Espírito Santo com Ele. Estava Ele e Deus Pai com Ele. Estava Ele e o Senhor Deus estava com Ele. Ele nos ajuda em nossas lutas, por maiores que sejam, por mais fortes que sejam os inimigos. O Espírito Santo, Ele capacita cada um de nós a enfrentarmos as barreiras. E cada um de nós querer permitir que o Espírito Santo seja o nosso ajudador, não. Ele ajuda cada um de nós nos nossos processos, na nossa caminhada. Ele não fez isso com Jesus no deserto. Ele não fez isso com Maria, a mãe de Jesus, durante toda a sua vida. Ajudou ela no processo, enquanto o Senhor era gerado em seu ventre, o Espírito Santo estava com ela. Ele ajuda cada um de nós no nosso ministério. Ele ajuda cada um de nós no nosso chamado. Ele ajuda cada um de nós com o nosso talento, aptidão e dom. É Ele que faz esse mover. Esse talento e dom que você acha que é seu, não. Ele é uma graça doadora que vem da parte de Deus, que vem da ação do Espírito Santo. Talvez você quer pedir de Deus, ou talvez você peça a Deus há muito tempo um novo dom, um novo talento. Mas como pedir isso sem o Espírito Santo? Como pedir isso sem buscarmos a Ele? Como pedir isso sem permitir que Ele faça o agir em nós? Talvez você quer falar em línguas, você quer profetizar, quer fazer tantas coisas no reino. Talvez você quer pregar, evangelizar, não sei qual é o seu desejo. Talvez você quer algo novo, algo mais no reino, algo mais no Evangelho. Mas como fazer sem Ele? É impossível fazer sem Ele. Sem Ele não dá para seguirmos o processo, o propósito estabelecido por Deus. Ele que faz esse mover em cada um de nós. Nós somos guiados por Ele. Romanos 8,14 fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A igreja, ela deve ser guiada pelo Espírito Santo. O crente deve ser guiado pelo Espírito Santo em todos os momentos e decisões da vida. O Espírito Santo, ele não é um amuleto de sorte, que você no momento de caos, você clama a Ele e fala assim: e aí, Senhor, me ajuda, eu vou para a direita, para a esquerda. Não, Ele deve ser, sim, o seu orientador em cada manhã. Quando você acorda com o pé no chão, na sua primeira oração, Ele deve ser o seu orientador na sua vida. Quando você chega em casa, quando você sai para dormir, qualquer ambiente que você esteja, Ele deve ser o seu guia. Porque é isso que a Bíblia diz. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pastor, mas Ele nos guia aonde? Ele te guia à presença de Deus. Ele te guia ao propósito de Deus. Ele nos guia, nos guardando a presença do Altíssimo. Ele vai guiando cada um de nós. Ele vai guiando cada um de nós para nos encontrarmos com o Senhor. Ele vai guardando e preservando a sua igreja, que milita aqui nessa terra, que passa por momentos difíceis, por perseguições. Então Ele vai guardando a sua igreja, os seus santos, para se encontrar com Cristo. Ele
Ele quem guia a igreja, quem conduz a igreja, quem orienta a igreja de forma soberana. Ele deve ser soberano na minha vida, na sua vida também. A palavra dele, a opinião dele não é apenas algo que você pode deixar de lado, não. Ela tem que ser real na sua vida. A Bíblia diz para nós isso. A Bíblia fala assim, em João 3,8: o vento assopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe aonde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito Santo, o Espírito conduz a vida dele. O Espírito Santo é soberano. Ele manda para a esquerda, ele vai para a esquerda. Manda para a direita, ele vai para a direita. Manda parar, ele para. O Espírito Santo sopra, a nuvem levanta, a Shekinah levanta, e a gente levanta acampamento junto com ele. A gente não faz pirraça, não faz queda de braço, não luta com Deus. Crente não faz luta com Deus. Crente é submisso à vontade de Deus. Crente obedece a palavra de Deus. Crente é guiado pelo Espírito Santo. Crente é guiado ali de fora pela palavra soberana do Senhor. Muitas das vezes somos guiados contrários ao nosso propósito. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui em Atos 16:6: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra à Ásia. Paulo estava pregando o Evangelho no Senhor, irmãos, e quando ele estava passando por um caminho, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou assim: aqui não, dá a volta, vai ser por outro caminho. É outra direção, é outro propósito, é outro caminho. Não é segundo o seu querer, não é segundo o seu trajeto, não é segundo a sua vontade. O Espírito Santo, às vezes, meus amados, ele nos guia contrariando os nossos propósitos. Às vezes o seu propósito é de passar pela Frígia, mas ele fala: não, por aqui não, é outro caminho, é outra direção. Às vezes o seu propósito é estabelecer grandes coisas na sua vida pessoal, mas o propósito dele às vezes é diferente. O propósito do Espírito Santo é um propósito do reino, é um propósito do céu, é um propósito que vai abençoar você, a sua casa, a sua família, seus vizinhos, a sua igreja, a sua nação, a sua cidade, o seu bairro, abençoa o mundo. O propósito do Espírito Santo é feito nosso, e nós temos que aceitar esse guiar, essa condução, mesmo que seja contrária à minha vontade, mesmo que eu queira passar por um caminho, mas se eu sigo a direção do Espírito Santo, eu vou ceder a minha vontade, a vontade dele, porque a vontade dele deve prevalecer sobre a minha vida. Amém ou não, queridos? O crente, ele é guiado pelo Espírito Santo, guiado até a vitória. Não tem vitória sem ele, não tem avivamento sem ele. A Bíblia diz assim, 1 Samuel 16:13: então Samuel tomou um chico de azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se voltou para Ramá. Davi só venceu Golias porque o Espírito Santo estava nele. Davi só venceu exércitos, só foi rei porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Não teve ninguém aqui na Bíblia que fez pelo seu mérito, foi pela ação, foi pela provisão de Deus. Davi foi guiado para a vitória contra Golias, porque o Espírito do Senhor estava nele. E nós somos guiados à vitória, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, não porque você é o forte, o valente, não porque você é bom na espada, não porque você é bom na funda, não é porque você é bom em algum aspecto, não, é porque quem está em você é maior do que o Golias. Quem está em você é maior que o seu adversário. Quem está em nós é maior que o mundo. E por isso então a vitória é garantida a nós. E por isso então a vitória é garantida. Nós somos guiados a ela pelo Espírito Santo. Ele vai trabalhando em cada um de nós em todo o tempo. Ele trabalha aqui agora, quando você escuta essa mensagem, trazendo um mover no seu coração, um refletir. Porque o crente, ele tem a vida santificada pelo Espírito Santo. Ele que faz esse processo em nós. Porque ninguém é capaz de se santificar por conta própria. Ninguém é capaz de ser santo de um dia para o outro. É um processo de Deus pelo qual o Espírito Santo trabalha dentro de nós. Ele vai varrendo a casa, limpando o templo, limpando cada um de nós, para que
tabernáculo do Senhor. Romanos 8:9 fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. A pessoa só pode estar no Espírito, vivendo em Espírito, porque o Espírito Santo ele move nela. Então a vontade da carne, então agora ela morre. A vontade da carne que fala aqui é a vontade do pecado, é a vontade das coisas ilícitas, é a vontade das coisas que contaminam o templo de Deus. Quando você busca o Espírito Santo, a vontade da carne, então ela é mortificada em você, e o Espírito, então ele prevalece na sua vida. Isso é santidade. Santidade é você matar a velha carne, você mortificar os desejos da carne, para que o Espírito Santo ele possa santificar você, porque isso é necessário à vida da igreja. A santidade, a santificação não é um luxo de nenhum ministro, não é um luxo de ninguém, é necessário para a qual nós alcancemos ao Senhor, pela qual nós podemos chegar perto dele, porque Hebreus 12:14 fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como você vai chegar perto de Deus sem santificação? Como que a igreja vai se aproximar de Deus sem santificação? Como que nós nos acheguemos a Deus sem santificação? Escute uma versão: sem santificação ninguém verá o Senhor. Não é o pastor não, não é o bispo não, não é o diácono, não é o obreiro não, é ninguém. Ninguém tem acesso a Deus sem santidade. A santidade ela só vem pelo agir do Espírito Santo em nós. Ele trabalha isso em nós, ele trabalha isso na igreja. Esse Consolador, esse que convence cada um de nós, ele trabalha em nossas vidas, trazendo em nós essa santificação, esse trabalho de nos santificarmos perante o Senhor. O Espírito Santo, ele trabalha em todas as áreas da vida da igreja. Ele trabalha aconselhando, ele trabalha testificando, ele trabalha trazendo paz nos nossos corações. A Bíblia diz assim para nós, em Romanos 8,16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo ele testifica, ele confirma, ele testemunha aqui, ó. Ele não testemunha animais, mas ele testemunha aqui, ó. O Espírito de Deus testifica com o meu Espírito, fala do versículo. O Espírito Santo testifica comigo que somos filhos de Deus. Ele confirma, sabe o quê? Que eu fui perdoado. Ele confirma que, pior que seja o meu pecado, se eu me entregar a Deus, ainda assim há salvação para mim. O Espírito Santo ele testifica que eu sou amado por Deus, que mesmo que todo mundo tenha me abandonado, tenha me largado, tenha me deixado para trás, Deus jamais me abandonará. O Espírito Santo ele testifica sim que as promessas de Deus são reais e vão se cumprir na minha vida. Ele testifica que Jesus voltará. Sabe a convicção que a igreja tem que Jesus vai voltar? Cristo fala com firmeza, com certeza. Cristo prega no cântaro, fala que Jesus ele vai voltar. Quem que testifica isso, irmãos? Você acha que é o conhecido pastor? Você acha que é o professor da escola dominical? Você acha que é o teólogo? Não. É o Espírito Santo que testifica com a igreja que o Senhor voltará. Ele testifica assim no nosso coração. Porque o crente, ele passa então a ser vivificado pelo Espírito Santo. Isso que a Bíblia fala para nós, Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. É Ele que vai gerar em nós o quê? A ressurreição. A ressurreição no último dia. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz o mover aqui na igreja. É o Espírito Santo que faz o mover nesse corpo aqui. E também fará o mover em um novo corpo. Ele que transformará esse corpo aqui carnal em um corpo igual ao corpo de Cristo. Ele que vai fazer esse mover todo na igreja, fazendo com que ele seja vivificado aqui por Ele. Mas a igreja não pode esquecer de interceder a Ele, de buscar a Ele. A igreja não pode esquecer de buscar todo o tempo da sua vida. Não é isso que a Bíblia diz para nós aqui, em Romanos 8:26, da mesma maneira o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O crente ele conta
com a maior intercessão de todas. O maior intercessor da igreja não é o pastor, não é a senhorinha, não é o diácono, não é o bispo. O maior intercessor da igreja é o Espírito Santo. Ele intercede por cada indivíduo aqui, irmãos. Se todo mundo aqui orar ao mesmo tempo, se todo mundo no mundo, se os milhões de pessoas do mundo orar ao mesmo tempo, cada um no seu idioma e dialeto, o Espírito Santo ele vai discernir dialeto, idioma e vai interceder por todo mundo ao mesmo tempo. Esse é o nosso intercessor, capaz de um culto como esse, aonde aqui dezenas de pessoas podem orar ao mesmo tempo e clamar ao Senhor, é capaz de distinguir a voz de cada um, de saber a emoção de cada coração, de saber a intenção de cada mente, e com gemidos ele pega então e leva isso a Deus. Sabe o que é gemidos inexprimíveis? É quando você está passando por um grande momento de dificuldade, quando você vai orar, te faltam as palavras, quando você vai orar e você se prostra, e às vezes a dor é tão forte, às vezes o desânimo é tão grande, às vezes o desespero é tão profundo, que te falta força para orar, e sai só aquele gemido, e esse gemido ele pega como uma oração, e leva para o trono, com gemidos inexprimíveis, com som que você nem conhece, com oração que nem saiu da sua garganta, mas ele esquadrinha o profundo do seu coração, e ele pega esse gemido nesse nível do seu coração e intercede por você. Ele intercede em favor da igreja, ele intercede por você. Cada oração sua na sua casa, em todo momento que você ora a Deus, que você pensa em Deus, ele está ali intercedendo por você. Em cada louvor que sai da sua boca, em cada ida sua na igreja, cada comportamento seu, ele está ali intercedendo. Ele pega cada ação sua, cada manifestar seu no reino e leva a Deus. Ele pega cada gesto das suas mãos, do seu corpo, para adorar o Senhor, e ele intercede junto a Deus por nós. Ele intercede por todos nós. O texto não fala que ele intercede por um, mas intercede pela igreja. Intercede por cada indivíduo, por cada um de nós. E isso é um motivo de alegria que podemos ter. E sabemos que alguém vai nos entender. Talvez no momento de dificuldade você vai orar, talvez o seu pai não entende você, talvez o seu marido não entende você, talvez você chora na igreja e as pessoas ficam, o que aconteceu? Ninguém te entende, mas ele entende cada lágrima, ele entende cada dor, ele entende cada sofrimento seu, ele entende cada abaixar de joelhos. Porque ele vai interceder na vida da igreja, ele vai intercedendo pela vida de cada um de nós. Quando a gente está na igreja, a gente não sabe como orar ao Senhor, ele vem todo o tempo e vem ministrando ao nosso coração e leva a nossa oração ao Senhor. Você conta com essa intercessão? Você conta com esse intercessor? A gente pede tantas pessoas, não pede? Na igreja, a gente fala assim, fulano, ora para mim. A gente chega perto daquele irmão da igreja, a gente acha que é de muita oração, fala assim, ora por mim, faz uma campanha de oração junto comigo. Mas e ele? E ao Espírito Santo? Esquecemos de falar com ele, esquecemos de pedi-lo, fala assim, Espírito Santo, interceda por mim. Espírito Santo, ore comigo. Espírito Santo, entenda aqui o meu clamor, entenda aqui, Espírito Santo, os meus sentimentos, entenda aqui, Espírito Santo, a minha conduta, a minha postura, entenda aqui o meu gemido, entenda as minhas lágrimas, entenda aqui os meus motivos. A gente justifica, fala motivos para todo mundo, para muitas pessoas da igreja, mas o Espírito Santo, ele fica esquecido, e ele é o nosso intercessor. O crente, ele conta com a intercessão do Espírito Santo. João 14, 26, você pode acompanhar, a Bíblia vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Coração ensinável. Deus procura corações ensináveis. Deus procura sim verdadeiros adoradores, mas um coração ensinável, aquele que está disposto a aprender de Deus,
aquele que está disposto a todo dia aprender mais sobre o reino, aprender mais sobre o Evangelho, aprender mais sobre o Espírito Santo. Ninguém nessa terra sabe plenamente sobre Deus. Ninguém conhece a Deus plenamente, a não ser o Espírito Santo. Ele nos ensina, mas nós, com o passar dos anos, nós achamos que nós entendemos demais e deixamos de ter o coração ensinável por Ele, sendo que todo dia nós devemos ser como meninos diante do Espírito Santo e falar assim: Senhor, me ensina, Senhor, me orienta, fala comigo, me mostra, me guia, me ensina segundo a tua vontade, o teu propósito, porque é isso que o crente deve ter, um coração ensinável. O crente, ele conta sim com companhia. Não é isso que nós lemos aqui em João 14:16? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não está com você, meu amado, apenas no dia de culto, não. Ele está com você todo dia, toda hora, em todo momento. O Espírito Santo, Ele quer se aproximar de você. Quando você está trabalhando, estudando na sua casa, quando você está com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, quando você está a passeio, de férias, trabalhando, Ele quer se aproximar. O texto não fala que Ele vai ficar conosco em alguns momentos, não. Mas nós, às vezes, praticamos atos e práticas que queremos afastar Ele de perto de nós. Queremos que Ele não faça parte do nosso convívio. Queremos esquecer da sua companhia. E Jesus, Ele fala aqui que o crente, ele conta com a companhia do Espírito Santo. Ele caminha junto de nós, como um grande parceiro, como um grande orientador, como o nosso Senhor. Eu quero que você entenda, meu amado, que Ele está com você em cada ato seu que você faz no escuro. Tudo que você faz escondido, Ele sabe. Cada caminhar seu, Ele conhece. Cada palavra, Ele sabe. Ele está conosco para sempre, sim, em todos os momentos. A igreja, ela conta com a companhia do Espírito Santo, porque é Ele que fortalece a igreja. Porque tem momentos da vida que a vontade é de desistir. Quem nunca pensou em ir embora? Quem nunca pensou em falar assim: não dá mais? Quem nunca pensou em fechar a porta, jogar a chave fora e pensar assim: acabou, o tempo acabou, é o fim, não vou fazer mais nada? Mas de repente você se fortalece de novo, você se coloca de pé, você caminha mais uma milha, e você caminha de novo, e você vai se fortalecendo, porque é isso que Ele faz. Ele diz para nós, 1 Timóteo 1,12: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Espírito Santo que nos fortalece, amados. É Ele que nos dá força em cada ministério da vida. Ele que dá força para você no seu casamento. Você como mãe, você como filho, você como esposo, você como esposa, você como patrão, você como servo, você como discípulo. É Ele que fortalece cada um de nós. É Ele que dá a gente força e gera em nós um mover tão grande que você é capaz de romper montanhas. Você olha para você mesmo e pensa assim: puxa vida, como que eu me sentia fraco e agora estou bem? Não é aquele momento que você vem na igreja, de repente você chega batido, caído, e alguém ora por você, ou você louva alguma canção, você escuta alguma mensagem, e de repente você se fortalece como um leão. Você sai forte. Você sai das portas da igreja renovado, fortalecido. O que é isso? Essa força é Espírito Santo. Não é a palavra do pastor, não é a unção de ninguém, não. É Ele que move, porque o pastor não põe a mão dentro do seu coração, não. É o Espírito Santo que faz esse mover dentro de você, que você pensa assim: eu vou conseguir, vai dar certo. Que você olha para aquela pessoa que outrora você achava que não ia dar nada, você pensa assim: não, vai valer a pena. Ele é quem nos fortalece. O crente, ele é fortalecido pelo Espírito Santo. Amém, querido? O crente, ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim para nós, em Atos, capítulo 2, verso 1:
E cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas a pergunta é: por que somos cheios do Espírito Santo? Para que somos cheios do Espírito Santo? Será que é apenas vaidade? Será que é apenas um status de igreja? Será que é apenas um status de ministério? Não! Nós somos cheios do Espírito Santo para recebermos novos dons e talentos. É o que fala aqui, verso 3: e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Os dons e talentos vêm pelo mover do Espírito Santo em nós. É por isso que Ele enche você para repartir dons e talentos novos. E se você nunca buscar esse Espírito de Deus, jamais você vai alcançar. Jamais você vai ter isso. Nós somos cheios do Espírito Santo, sabe para quê? Para termos autoridade. É isso que fala no texto, Atos 1:8: mas recebereis poder, autoridade. Recebereis autoridade quando receber o Espírito Santo. Autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Autoridade para pôr a mão aos enfermos e eles serem curados. Autoridade em nome do Senhor. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Autoridade para caminharmos avançando no reino. O crente recebe o Espírito Santo para que ele consiga frutificar, gerar o fruto do Espírito Santo. Sabe o fruto de Gálatas? Ninguém consegue gerar ele sozinho. Ninguém consegue gerar isso pelas suas próprias mãos. Ninguém planta uma árvore do Espírito Santo. Ninguém planta uma árvore do Espírito. Ninguém planta um fruto do Espírito, mas ele é gerado em nós pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, esse fruto ele é gerado. Mas o fruto do Espírito é Espírito com letra maiúscula: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Como ter tudo isso ao mesmo tempo sem Ele? Como podemos gerar isso? Será que eu posso com a minha mão fabricar esse amor puro em mim? Será que eu posso com a minha mão eu gerar esse domínio próprio em mim? Será que eu posso com a minha mão gerar essa fé na minha mente? Será que eu posso com a minha vontade própria eu gerar essa benignidade em mim? Será que a Bíblia fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto? Não! Não é a minha mão que faz, mas é o agir dele em mim. É o agir do Espírito Santo que faz com que eu possa frutificar o fruto agradável a Deus, o fruto que Deus espera. Está entendendo, igreja? Esse fruto que deve ter na sua casa, no seu casamento, na sua vida, na sua família. A Bíblia diz assim: e de repente todos foram cheios. De repente, sabe o que significa? A qualquer momento. A qualquer momento. Porque depende de você. Depende de você buscar, de você querer, de você agir, de você se prostrar, de você se entregar. Depende de você se arrepender. Depende de você se converter. Depende de você aceitá-lo na sua vida. Esse de repente pode ser hoje. Esse de repente pode ser agora. Ou esse de repente pode ser amanhã. Ele não está no poder das minhas mãos, mas ele está no quebrantamento do seu coração. Quando o seu coração é quebrantado, esse mover vem sobre você. E aí de repente acontece. E aí de repente tudo muda. E aí de repente somos transformados. E aí de repente nascemos de novo. E aí de repente a gente recebe uma nova unção, um novo talento. E aí de repente somos novas criaturas. O que você quer? Agora? De repente? Ou você quer amanhã? Essa pergunta é sua. Porque esse Espírito que foi pregado aqui, esse Espírito que foi ministrado aqui, ele está na igreja. Ele está nessa mensagem pregada.
Ele está nas canções que foram doadas, nas orações feitas, e Ele está em cada coração arrependido, e Ele quer alcançar você. Ele quer mudar o seu coração. Antes de Ele mudar o seu marido, Ele quer mudar primeiro você. Antes de Ele mudar o seu filho, Ele quer mudar você primeiro. Antes de Ele alcançar a sua esposa, Ele quer alcançar primeiro você, porque você vai ser testemunha. Não é isso que fala o texto? E sereis minhas testemunhas. A testemunha é você. A testemunha do seu casamento é você. A testemunha do seu pai é você. A testemunha da sua escola é você. A testemunha do seu trabalho é você. A testemunha da sua igreja é você. A testemunha é você. Quando Ele alcança você, quando Ele sai de você. Eu quero convidar você nessa hora a orar a Deus, a buscar o Senhor. De repente, pode ser agora, vai depender de você, da sua entrega, do seu coração. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor,